Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Boa Hum, noite. Sejam muito bem-vindos. Que feliz em ver vocês aqui. Essa noite nós vamos conversar sobre a educação escolar e a educação familiar e os desafios. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim e sobre o que me leva a essa busca toda, porque a gente precisa ter propósitos. Qual é o meu propósito com isso? E por que que eu entrei nesse conhecimento? Por que que eu busquei esse conhecimento? Então eu convido vocês a enviarem para famílias, enviarem para professores o convite dessa aula, para que se desafiem também a conhecer isso tudo. Eu sou Simone Perondi e trabalho já há alguns anos com desenvolvimento humano. E por que que eu cheguei a isso? Porque eu tenho um propósito. Eu acredito que quanto mais nos conhecermos, melhor será a nossa sociedade. Eu vou deixar pequeno, porque assim eu vejo todos vocês. Nossa, eu vejo vários que já passaram, né, por vários cursos comigo. Fico muito feliz. Tá travando? Você tá travando para vocês também? Não? Talvez seja a sua internet, Unira. Ok, mas tá ok. Então, para a gente começar, eu vou convidar vocês a sentirem o corpo de vocês, aonde vocês estão. E antes de abrir essa aula, eu fui fazer uma meditação, pedindo uma iluminação, um caminho, e tirei uma carta. E veio a carta da ancestralidade, que eu quero ler para vocês. Peço então que vocês se posicionem, sintam um estado de presença através da respiração, se conectem com amorosidade com vocês. E tem uma mensagem de toda a ancestralidade aqui. Em muitas situações de nossas vidas, encontramos padrões de comportamentos que parecem vir na transmissão dos genes de nossa família. Repetiram-se com a bisavó, com a avó, com a mãe e conosco. E eu diria mais, pode se repetir com os nossos filhos. Por mais que não queiramos que algo na nossa família se repita, acaba acontecendo. Então, é hora de fazer as pazes com todas as pessoas que vieram antes de nós. E não só com as pessoas, mas com as histórias que vieram antes de nós. É hora de agradecer pelo fato de que a vida foi possível através dessas pessoas e dessas histórias. Ainda que isso tudo não seja perfeito, porque ninguém é perfeito. Como você poderia atravessar uma situação familiar pela honra aos seus ancestrais? Então, essa mensagem vem para a nossa aula hoje, para o nosso encontro.
E nós pedimos que a gente seja guiado a esse conhecimento todo. Aqui. Então, há muitos anos eu trabalho com escolas de pais, trabalho com pedagogia sistêmica, trabalho com constelações, atendimentos, desenvolvimento humano. E todo ano eu abro uma turma de pedagogia sistêmica. Já foram 4 turmas. Só que essa, eu recebi uma mensagem numa meditação que nós precisamos olhar para os pais, que agora a gente precisa entrar dentro das famílias, que a gente precisa. Quem está aqui é porque está acordado. Quem está aqui nessa aula hoje é porque está acordado. Eu vou só colocar no mudo, Nira, porque acaba aqui. Não estou conseguindo colocar no mudo, Nira. Ah, ok. Então, nós estamos aqui porque nós temos consciência sobre isso tudo. E cada vez mais nós precisamos olhar para as famílias, porque são as famílias que vão para a escola, são as famílias que fazem a sociedade, são as famílias que são a base. E esse olhar com amorosidade às famílias, esse conduzir, abrir algumas portas, ter consciência, cabe a quem está acordado, né? Quem está com essa consciência já acordada. Porque é muito maior do que a gente imagina, né? Muito maior. Vera, Gi, Maria, Maritânia, Roberta, estão com a câmera aberta. Que legal, né? Vocês já fizeram parte de outras turmas e eu fico muito feliz. Como outros aqui que estão nos escutando. Então, qual o objetivo disso tudo? O que te chamou a atenção vir para cá? Quem puder escrever aqui no chat, o que te chamou a atenção vir para essa aula hoje, para esse encontro? Quiser abrir o microfone, quiser escrever, também preciso saber a expectativa de vocês para essas 3 aulas. Nós teremos a Andréia, abriu a câmera, né? Nós teremos 3 aulas. Hoje é a primeira, que falaremos sobre o sistema familiar e o sistema escolar, né? Mas quero entrar mais na questão familiar. A segunda aula é quarta-feira, onde faremos constelações educacionais. Então venham preparados para vários movimentos, tá? De constelações aqui. E a terceira aula será quinta-feira, junto com a turma de PNL, que será aula online, e nós trabalharemos exercícios, atividades de PNL para a aprendizagem, para que a gente possa ah, dar esse sustento à aprendizagem, que ela seja mais efetiva. Olha aí, estou recebendo aqui, ó. Interesse por PNL aplicada à educação, mudanças na sala de aula. Vem um chamado para poder ser um instrumento para uma nova educação. A importância de estar sempre em movimento. Que fantástico! Que mais? Quem mais vai colocar aqui para nós? A dificuldade que está sendo os pais.
Sou professora e mãe e cada vez mais precisamos saber ser mediadores entre a razão e o controle das nossas emoções para os nossos alunos e filhos. Fantástico! Fiz o curso quando ainda não conhecia a realidade do aluno. Hoje eu creio que estando dentro de uma escola, atuando na orientação educacional, a PNL pode me ajudar. E muito, gente. E muito. Vocês imaginem que a pedagogia sistêmica, ela olha o todo, né? Por que que essa criança traz isso tudo para a escola? Ou por que que essa criança está com esse comportamento aqui dentro da minha família? Por que que meu filho está fazendo isso? Por que que meu aluno está fazendo isso? Pedagogia sistêmica, ela amplia essa visão, pega uma lupa, né? Pega uma lente, amplia e aí você entende. E a PNL faz o quê? Vai lá racionalmente, cognitivamente, neurologicamente, traz essas mudanças de pensamentos e de comunicação, porque a PNL vai agir na comunicação. Como eu vou me comunicar, como eu vou criar uma realidade. Com os nossos filhos, com os nossos alunos, para que a gente tenha essa ponte com a sociedade. Por quê? Como professor e como mãe, a gente quer o sucesso, né? A gente quer o sucesso. Cada um cai nas nossas mãos e a gente quer o sucesso. Olha aqui que legal. Fiz o, ok. Compreender primeiro a mim e depois a todo o educando, escola e sistema de ensino. Sou mãe, busco conhecimento, aprender sempre. Sem falar que admiro todos os movimentos que você faz. Gratidão, Regiane. Estou na orientação esse ano e preciso disso. Nós precisamos mais do que nunca um novo caminho, um novo olhar para a educação. Mas esse novo olhar, ele não é para fora, gente. A gente precisa conhecer aqui primeiro. As pessoas não se conhecem. A gente não se conhece totalmente. Olha só, eu estou nesse desenvolvimento humano já há alguns anos e já fiz uma jornada e acredito assim, ó, que tudo que chegou até mim de conhecimento, eu fui primeiro transformando em sabedoria, mas o conhecimento se transforma em sabedoria a partir do momento que eu uso, senão ele é só um conhecimento. Ah, a Joana coloca aqui para nós, cada vez que me deparo mais com portas fechadas às famílias nas escolas do primeiro ciclo, como podemos pensar numa educação sem ligação próxima entre a escola e a família? Busco novos olhares para refletir sobre mim própria enquanto mãe e enquanto educadora professora. Sim. E a pedagogia sistêmica, a PNL nos traz isso. Então, essa jornada de conhecimento, ela é de dentro para fora. É daqui para lá. Se eu, como mãe, me conheço, se eu, como professora, me conheço, se eu, como gestora educacional, me conheço, não importa a função, o lugar, o que eu estou fazendo, se eu me conheço, eu vou poder agir mais assertivamente com o outro. Eu vou entender aquela realidade que chega até mim. E são coisas simples, digamos assim, o final de semana teve uns momentos em que a minha filha, ela estava brava. E aí eu fui conversar com ela. E ela me disse: eu só estou cansada porque eu não dormi bem. Então, esse olhar além, né? Claro que ela tinha acampado, ela tinha feito, tinha brincado muito, então estava agitada. Então, esse olhar além do que está. O nosso aluno lá na sala de aula, quantas vezes vai irritado, vai bravo, vai incomodado, ou incomoda, ou briga, ou bate? O que que ele está comunicando? Como eu, como professora, posso fazer? Qual é o meu lugar?
Qual a minha função? Como agir? Nós estamos numa educação século XXI, então nós precisamos olhar como século XXI. Não dá mais para ficar lá atrás. Precisamos olhar o todo. Quero compartilhar com vocês aqui. Então, esses são os nossos dias de encontro. Gravem, marquem e convidem outras pessoas para fazerem parte. Quero falar para vocês um pouquinho sobre os ciclos de nascimento. Isso é muito importante. Virginia Satir nos coloca sobre os ciclos do nascimento. E quais são eles? Nós temos 3 ciclos. O primeiro ciclo é o momento da concepção. Momento da concepção. Nesse momento da concepção, vou parar de compartilhar para a gente conversar um pouquinho. Nesse momento da concepção, a criança recebe um campo de informação bem grande. Deixa eu mostrar aqui. Quem está assistindo, quiser fazer um print aí da tela, me marcar no Instagram. Vamos lá, vamos criar movimentos. Então, no momento da concepção, e aqui eu estou falando, tá? Vou falar somente da concepção natural, homem e mulher. Mas existe a concepção através de laboratórios. Existem outras formas, que aí são outras cargas, outras informações muito mais profundas, que a visão sistêmica acessa e nos traz isso tudo. Então, o primeiro ciclo de nascimento é Essa semana começou uma sensação de amiga, de calor extremo. Nós passamos de 40 graus para menos de 10 graus, essa segunda-feira, foi exagerado. o primeiro ciclo de nascimento é a concepção. Vocês imaginem que mamãe vem de um campo de informação aqui de mamãe e papai. E o papai vem de outro campo informacional da mamãe e papai dele. Você imagina aqui quantas informações somente nesse momento essa criança pega. Vamos imaginar. Essa história é dessa pessoa, essa história é dessa pessoa. Digamos que tenham abortos, aqui já apareceu um bebezinho. Tenham abortos, tenham segredos, tenham situações escondidas, né? Aqui atrás. A criança é responsável por juntar os dois, para juntar as duas histórias. Então, o primeiro ciclo de nascimento, essa criança junta, nós juntamos todas as histórias em nós, história da mamãe, história de papai. E você imagine se é num laboratório, esperma de um, óvulo de outro, útero de outro. Quantas informações, e muitas vezes, quantas informações tem aí? E crianças feitas por dinheiro, tá? Então, nosso primeiro ciclo de nascimento é esse aqui. E todos nós passamos. E quantas histórias nós carregamos? Quantas histórias somos responsáveis? Quantas histórias as crianças carregam? Isso é bem profundo. Por isso a importância de se conhecer como pai e mãe. Eu não sou, eu tenho uma filha hoje de 11 anos a semana que vem.
Eu não sou uma mãe perfeita. Ainda bem. Eu cometo, por mais que eu tenha consciência, eu cometo situações que são até necessárias, porque é minha responsabilidade também ensinar, fazer, criar caminhos. Mas quantas histórias ela traz dos dois campos, além de mim, dos meus pais, dos avós. A minha tese de mestrado, eu pesquisei as últimas 4 gerações. As últimas 4 gerações ficam presentes no nosso DNA. Estamos falando dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e tataravós. Tem estudos de 7 gerações. Na minha tese, eu fui até 4. Foram 27 turmas de escolas de pais, está documentado. E está aí. E essas histórias não ficam só lá dentro da família, essas histórias vão para a escola. Essas histórias aqui, elas vão lá para a escola. E o professor, lá na escola, tem a sua própria história. E vai chocar muitas vezes com essas histórias aqui, que essas crianças levam lá para a escola. E inconscientemente, muitas vezes o professor vai querer salvar essa criança porque vê de forma inconsciente a sua própria história naquela criança. Um exemplo, eu fui professora durante 14 anos. A inteligência, ela fica mostrando coisas, né? E teve um momento durante toda essa jornada, foram 9 anos de alfabetização, e tinha um menininho que nossa, eu tinha vontade, entre muitos, né? Eu tinha vontade de levar para casa e proteger. Era um menininho que não aprendia, como muitos da turma. Então, ele necessitava de uma atenção diferenciada, mas ele não tinha nada neurologicamente, nenhuma neurodiversidade. E um dia, num desenho, ele fez um desenho da família dele. E lá ele me contou, através daquele desenho, que o pai era alcoólatra e muitas vezes chegava em casa e brigava. Hoje eu tenho consciência do que eu tentei fazer, do que eu vi naquele menino. Eu vi naquele menino a minha história de um pai alcoólatra. E eu queria salvar aquela criança. Como professora, eu queria salvar aquela criança. Por quê? Porque eu estava me vendo nele. De forma inconsciente, eu estava me vendo. Então, quantas histórias estão no nosso dia a dia que a gente tem projeção? Quantas projeções estão aqui nos nossos filhos que vão para a escola e que criam todo esse enredo? E ter essa consciência nos deixa responsável. Ter consciência nos dá responsabilidade de nos entendermos, de nos curarmos e de criarmos jornadas. Então, o primeiro nascimento é o nascimento a concepção. O segundo nascimento é a chegada ao mundo físico. Vocês já pararam para pensar o quanto é traumático a chegada ao mundo físico? É traumático, né? Se é uma cesárea, é arrancado. Se é um parto normal, passa por um trauma. Eu estou estudando constelações gemelares, a visão das constelações no momento da concepção, dentro dos 21 dias. E é incrível o que acontece ali, quantas memórias tem ali.
E a partir do parto, a partir de toda a gestação, a partir do parto, existem muitas outras memórias. A criança tem consciência do que está acontecendo fora. Tem consciência se os pais querem, não querem, como os pais estão. A criança tem toda essa consciência. Tem como trabalhar isso? Tem. Tem como olhar isso? Tem. Tem como identificar? Sim. Tem como acolher, cuidar, como mãe, como pai, como professor, tem como olhar. Então, o segundo nascimento que é considerado pela Virginia Satir é a vinda ao mundo físico. E o terceiro nascimento? Terceiro nascimento, gente. O que será que é o terceiro nascimento? Vocês sabem? Alguns aqui que estiveram no curso do PNL devem saber. Terceiro nascimento está ligado ao nosso próprio poder de tomar decisões. Se eu não tomo minhas próprias decisões, eu não nasci pela terceira vez. Eu tô ainda no bebezinho saindo lá para o mundo físico. Então, terceiro nascimento, segundo Virginia Satir, é nós termos o nosso próprio poder de tomar decisões. E tomar decisões implica em quê? Em saber o que eu quero, em saber como eu quero. Muitas vezes não se tomam decisões por medo, por não enfrentar coisas. E aí fica na vítima. Ah, é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Não, é nossa por não tomarmos decisões. E como fortalecer isso tudo? É entender que eu sou diretor da minha própria vida. Eu sou a diretora da minha vida. Então, ser adulto implica em tomar decisões. Esse é o terceiro nascimento. Perguntas, pessoal? Quem está chegando agora? Alguma pergunta, alguma colocação? O que fez sentido até agora? E para que eu possa tomar decisões, eu preciso saber o que eu quero, mas para saber o que eu quero, preciso saber também quem que eu sou. Vocês já viram que as pessoas se apresentam com o currículo? Quem que eu sou? Geralmente, quando as pessoas se apresentam, ah, eu sou irmã de ciclano, eu sou esposa, eu sou o esposo, eu sou, faço tal coisa. Mas quem eu sou? Que pergunta difícil, né? Isso nos faz pensar. Se apresenta como profissional. Sim, porque a gente precisa ter uma base, né? A gente precisa ter um quadro, a gente precisa ter um espelhamento sobre isso. Se apresenta como profissional. Agora, eu quero mostrar para vocês quem eu sou. Quero mostrar para vocês essa menininha. Essa menininha, ela tem tanta história. Ela é a primeira filha, de um casal onde a mãe foi concebida antes do casamento, tá? Estamos falando há quase 70 anos atrás, então existe um trauma aí, que eu já vou contar para vocês. E o pai, ele é filho. Quando a mãe dele tinha 11 anos, a mãe faleceu e ele precisou parar de estudar. Então, lembram que eu falei para vocês o que a gente traz aqui?
Essa menininha, hoje, ela é essa adulta aqui. E tudo que ela estuda, essa busca toda por família, por cuidar de famílias, por cuidar da educação, Fora da tem, rua, Lourenço. tem como base essa história da onde ela veio. Então, a história da minha mãe impactou na minha filha já. E foi aí que eu parei para olhar. Minha filha não falava, era muito tímida. E aí eu parei para olhar isso tudo. Aí, claro, né? A Simone também era muito tímida. Simone tinha muito medo de pegar um microfone e dar aulas assim. E claro, né? A minha mãe também, porque ela precisava ficar quieta. Percebam que impactou muitas gerações, até chegar na minha filha. A minha avó era filha em Quê? que a minha avó, a mãe dela, ficou viúva muito cedo. Então vocês, quantas histórias estão nas histórias de vocês e quantas coisas acontecem como repetição? Não é por nada que veio a carta da ancestralidade. Não é por nada que vocês estão aqui. O que está na nossa história que você está repetindo hoje? O que você está fazendo com os seus filhos que já fizeram com você? Como você está agindo com os seus filhos que já agiram com você? Qual é o comportamento dos seus filhos que você se vê, que você vê repetição? Faz muito sentido, diz a Roberta aqui. E aí, essa menina que hoje sou eu adulta, ela aprendeu desde pequena que ela precisava salvar todo mundo, tá? Porque a partir dos 6 anos, 7 anos de idade, o meu pai construiu uma nova casa, precisou construir, e a minha irmã nasceu, e minha irmã era muito doente, a minha mãe tentava suicídio, e meu pai se tornou alcoólatra. Então, essa menininha de 7 anos de idade, ela resolveu que ela tinha que salvar todo mundo. Ela precisava salvar todo mundo. Qual é a parte criança de vocês que também quer salvar? Qual é a parte criança de vocês que é difícil aceitar os destinos de quem você tem ao seu redor? Tá fazendo sentido isso? Por que é tão difícil aceitar destinos? Então, essa criança que existe dentro de nós, ela aprendeu que ela precisa fazer tudo e cuidar de todo mundo e resolver tudo. A minha criança aprendeu assim. E hoje é um desafio ensinar para minha filha que eu sou a adulta e que eu tomo as decisões como mãe e que ela é a criança e eu cuido. Como lá na sala de aula, a pessoa que está na sala de aula, o professor, ele é um salvador também. Se está na sala de aula, é porque está querendo salvar. É porque existe uma dor lá atrás. Cada profissão na nossa vida
tem um porquê que a gente faz. E existe algo que vem lá da nossa infância, dos nossos nascimentos. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu estou agindo dessa maneira? Aqui vamos ver o que vem. Faz muito sentido, muito, muito sentido. E isso aí, muito sentido, sentido total. Então, se a gente fizer um exercício agora, você que está aqui assistindo, vamos brincar um pouquinho? Quero que vocês peguem. Quem tá com a câmera fechada, tá tudo bem, pode pegar do mesmo jeito. Se puder, né? Não precisa nem mostrar aqui. Pega 2 objetos que você tem ali, pode ser uma caneta, um lápis, um caderno, qualquer coisa que você tenha, um mouse, o que você tiver. Nós vamos fazer um exercício agora de autoconhecimento. Eu não vou dizer para vocês quem é, o que que vai representar isso, mas depois eu falo. Escolhe um objeto primeiro, somente um objeto, e pega na sua mão esse objeto, de preferência na sua mão direita. Sinta ele e coloca lá no seu coração. Respira profundamente sentindo esse objeto e deixa vir sensações, palavras e posiciona na sua frente aonde você sente que é o lugar. Coloca na sua mesa, o lugar onde você está, coloca na sua frente. Agora pega um segundo objeto, pega o segundo objeto. E também sinta, leve para o seu coração, respira, se conecta com esse objeto. Deixa vir sensações, palavras. E posiciona onde você sente que é o lugar. O primeiro objeto está representando nosso eu adulto, nosso eu consciente. Agora, tome consciência sobre as sensações que vieram através do teu eu adulto. Talvez palavras, sensações, cores ou sensação no corpo. O segundo objeto está representando o teu eu criança que queria talvez salvar muitas pessoas. Teu eu criança que talvez não foi visto. Teu eu criança que queria atenção. E deixa trazer para sua consciência o que o teu eu criança quer agora. Observe onde está a distância. Isso é um mapa da nossa mente, é a nossa conexão com partes nossas. E agora?
Coloque a sua mão esquerda em cima do seu eu adulto e se imagine olhando para o seu eu criança e diga a ele: eu vejo você. Eu sou adulto agora e eu posso guardar você dentro de mim. Dentro de mim, você está seguro. Eu decido, eu cuido e eu te libero para ser apenas a criança. Inspira, fecha seus olhos e talvez nesse momento venha uma palavra, venha uma cor, até uma música. A minha palavra, o meu eu criança me diz que está feliz porque eu fui buscar ele. O que o seu eu criança está lhe dizendo agora, quando você vai buscar ele? Onde você pode deixar em um lugar seguro, dentro de você, uma representação, o teu eu criança? Porque somente como adultos nós tomamos decisões. Somente como adulto nós podemos cuidar. Somente como adultos nós podemos ser responsáveis. Como Angélica Alveira nos diz, ser adulto é fazer o que nos toca. Agora eu quero ouvir um pouquinho vocês sobre esse pequeno exercício. Quem gostaria de compartilhar, falar sobre uma tomada de consciência ou algo que chamou atenção sobre o seu eu adulto, o seu eu criança? Quiser escrever, quiser abrir o seu microfone, tá tudo bem, estamos aqui juntos. E Eu como uma posso boa falar. fala, como uma boa gaúcha eu vou tomar chimarrão, tá? E o meu chimarrão hoje ele vem com o meu eu criança, ó. Quando você pediu, Oi, fechou o microfone, amore. quando você falou para escolher, eu escolhi uma garrafinha PET. Me conectei Hum, com ela. O meu coração aqueceu, mas eu senti uma tristeza muito grande. uhum. E depois, no segundo, eu senti um peso nos meus ombros e no meu pescoço, uma rigidez muito grande. E desde que você começou a contar a tua história, eu tô aqui chorando, sabe? É, sim, tipo, sabe? Veio vindo muita coisa. E quando você falou para mim me conectar com a minha criança, e não é por acaso que hoje eu estou trabalhando com as crianças novamente, ah, me veio a cor rosa e me veio aquela música, tudo que eu quiser, o cara lá de cima Sim. vai me. Como Da- se tivesse assim liberado a minha criança para que ela pudesse fazer o que ela quisesse. Uau, gratidão. E talvez vou te sugerir algo. A sua garrafa está vazia, certo? Vai encher de água e sinta que é vida. E vai tomar essa água como sendo a sua vida. Eu vou tomar minha vida como adulta e eu posso cuidar do meu criança e posso ser o que eu quiser, porque o cara lá de cima vai me dar. Porque a fé nos conduz, né? A fé é o que move o ser humano. E não estou falando de espiritualidade, de religião, estou falando de fé. Essa força muito maior, tá? Gratidão por esse compartilhar. Quem mais quer compartilhar sobre?
ou quiser escrever também mais alguém. Eu gostaria de escutar. Eu gosto dessa troca, tá, gente? Como professora, tá? Por mais que eu faça atendimentos, eu falo o dia inteiro, tá? Eu gosto de trocas, eu gosto de pessoas, eu gosto dessa troca, dessas perguntas, desse crescimento. É, daqui para lá e de lá para cá. A gente faz uma troca, a gente cresce juntos, somos do mesmo tamanho. Simone, Gi! oi, gostaria de falar. O primeiro objeto, eu escolhi minha caixinha de som aqui, pequenininha. E enquanto tu ia falando, vinha aquela voz suave aqui. E me deixou muito tranquila, sabe? Alguma coisa, não sei, uma paz, uma certeza, uma tranquilidade mesmo, né? E o segundo objeto era uma caneta. E eu não sei, ardia, meu peito ardia por dentro, uma angústia, um medo, uma insegurança, uma coisa ruim, muito ruim. E veio para mim a cor violeta. Violeta Olha, bem iluminada. E não veio música, só veio essa cor para mim. Mas a caneta me deu uma angústia que até agora eu tô aqui no peito. e o que você quer fazer com isso? O que Ai, não significa sei. essa angústia para você? Talvez uma negação de infância, uma não Hum, aceitação, hum, não se pertencer ao ao meio. uma coisa assim. Uhum. E você consegue olhar para essa criança e cuidar dela agora? E dizer que agora ela tá em paz? Agora sim. Agora eu botaria no peito aqui, seguraria, tá Ah, tudo bem, então vai ficar faz tudo esse bem. exercício. Pega e coloca ali no peito e sinta esse amor, essa paz do teu eu adulto. O teu eu criança precisou passar por situações difíceis porque ela precisava também evoluir, né? Você precisava daquilo para Hum, ser quem você é hoje, né? Você precisava passar por aquela situação para você entender todas as situações que chegam até você hoje como prof, como ser humano, como amiga, como, tudo. né? Hoje você consegue olhar com outros olhos. Os olhos, é. Oh, Mais gratidão tranquilo. pelo compartilhar. Maritânia nos coloca aqui. Eu senti, primeiro objeto, muita angústia, tristeza, e o segundo, alegria e leveza. Achei curioso. Então, talvez estou apenas alucinando aqui, Maritânia. Era muito mais fácil ser criança do que ser adulto, né? Quem de nós nunca brincou e diz, eu quero voltar a ser criança, eu paro esse mundo que eu quero descer, ser adulto. A gente é criança, a gente quer ser adulto, né? E daí o adulto vem com todas as responsabilidades, e a gente quer voltar a ser criança, porque lá não tem responsabilidades. E quantos adultos de corpo e criança de mente existem por aí, né? Sem a responsabilidade, né? Para a gente pensar. Ahn, bem assim, sim, bem assim, a Maritânia nos coloca. A Leide nos coloca aqui. Meu eu adulto longe, um vidro de spray de remédio, sensação não boa. Meu eu criança perto, se sentia bem. Se o objeto estivesse perto de mim, uma caixinha de fones de ouvido. Me deixa claro que é a repetição que estou vivendo com a minha filha Joaquina. Querer perto, inventar que tem sintomas. E eu friso para ela que quem fazia isso era eu, que ela não precisa. Eu que vejo ela, mas é forte. E eu não consigo romper isso, e eu não conseguir romper isso de forma rápida me incomoda, mesmo tendo consciência. E o exercício mostrou bem isso. A palavra foi visto. Uau! Gratidão por esse compartilhar. Mais alguém? Senão a gente vai seguir aqui. Essas trocas são muito ricas.
Oi, Simone, tudo bem? Maria! É engraçado que eu não tive sentimento ruim, mas foi bem claro. O primeiro objeto que eu peguei foi uma tesoura e eu levei ela no meu pescoço. Não foi ruim, não Uau! foi bom, mas foi a única coisa que eu senti foi isso, que tinha um corte Uhum. e tinha uma interrupção. Não entendi o quê. Enfim, no outro objeto foi a caneta e eu só pensei, a minha dificuldade é de me fazer entender quando eu escrevo, quando eu falo. A minha Aham. dificuldade na minha profissão nova, que eu ainda tenho resquícios lá da minha infância. Eu preciso fazer aquilo que não faziam comigo. Eu preciso atender eles, eu preciso dar aquela atenção que eu acho que eu não tinha, porque eu não sei. A impressão que eu tinha é que não me ouviam, que eu sofria e não me ouviam. Então eu quero sempre acolher e escutar. Então me dizem que eu passo a mão, mas eu não consigo dizer não de jeito nenhum, eu quero escutar. Então isso eu tenho. E é certo, eu não me desvencilhei ainda dessa coisa que eu preciso que a criança tenha aquilo que eu não tive. Uhum. Consigo separar. Uhum. Seguir meu caminho assim, não, eu já resolvi, não. Eu ainda tenho essa coisa dentro de mim que eu preciso fazer o que não foi feito comigo. E talvez isso seja bom para você, Maria, porque te mantém em busca de conhecimento, te mantém em busca de coisas novas, te mantém ativa, tá? Então, isso de querer fazer o que não foi feito contigo te dá asas. Eu vejo como asas para você continuar nessa busca toda e continuar nessa caminhada. E como isso é maravilhoso, né? Gratidão por esse compartilhar. Então, depois dessa criança, nós temos o nosso eu adolescente, né? O meu eu adolescente, ele resolveu que ele ia mudar toda aquela história lá, ia sair de casa e acabou. E aí foi se meter no meio das freiras, né? E aí foi estudar magistério junto com as freiras. E aí foi trabalhar de faxineira e para conseguir estudar. E ali eu aprendi muito, porque eu saí de casa. Aí, com 15 anos de idade, eu precisei me virar e sobreviver, né, longe de casa. E desde então, gente, eu sempre investi em conhecimento. Eu nunca parei de estudar. Por que que é esse propósito? Porque eu só encontrei na educação uma saída na minha vida. Só. Não tinha outra saída. Era estudar e estudar. Senão eu manteria aquele padrão em que eu tinha nascido. Eu nem tinha consciência sobre isso tudo. Hoje eu tenho. Então, por que que a educação é tão importante para mim? Uma, porque os meus pais, é uma forma de fazer por eles que não estudaram, e outra é porque foi a única saída. Gente, se a gente mexe na educação, a gente mexe numa sociedade toda. Já pararam para pensar nisso? Se a gente traz consciência para a educação, a gente mexe numa sociedade inteira. A gente mexe com a família. Se a gente cuida dessa ponta educação e família, que mundo a gente constrói? São os dois ícones principais. O dinheiro depende disso, as profissões dependem disso, tudo depende da família e da escola. Quanto mais consciência a gente trouxer para as famílias e para a educação escolar, uma sociedade melhor nós teremos. Aqui é a minha mãe. Aqui sou eu pequenininha e aqui é minha filha com ela. E digo a vocês que a minha mãe, ela sempre dizia o seguinte, que estudar
que aprender não ocupava espaço. Isso é algo que eu guardo muito. Outra coisa que ela dizia que esse ano eu fui trabalhar muito em mim, ela dizia: quando ficar tudo bem, eu vou embora. Ela dizia que ela ia morrer. E hoje, aos 41 anos de idade, é que eu fui entender que impacto essa frase que a minha mãe dizia ainda tem na minha vida. Eu estava ali em São Paulo, num curso com a Eva, sobre psicodrama, e em um exercício me veio isso, que era difícil deixar tudo bem na minha vida, terminar ciclos. Porque a minha mãe, quando terminou um ciclo, ela morreu. Então, gente, quantas frases a gente escutou lá na nossa infância e que inconscientemente estão regulando a nossa vida? Quantas situações na nossa vida vêm do que os nossos pais falaram? Ninguém é maior que os nossos pais para nós. Uma criança lá na sala de aula, o professor não vai ser maior que os pais. Nunca. O que é implantado dentro de casa vai para a vida. Vai para a vida toda. Então, como isso está acontecendo? Como nós nos colocamos? O que a gente escutava que hoje a gente repete? O quanto isso é forte. E sempre que a gente quer mudar uma realidade, a gente tem que tomar consciência. Toma consciência dessa realidade, por que que está acontecendo isso? Aí eu posso agir. Então, há 7 anos a mãe faleceu e hoje eu tenho consciência de que ela viu que estava tudo bem. Ela podia seguir. Isso era um destino dela, porque era uma busca dela. Como é difícil não mexer nos destinos de quem a gente convive. Aceitar destinos das pessoas que a gente ama, que a gente convive, que tem relações conosco. Aceitar que você não vai poder mudar o outro. Somente pai e mãe podem mudar os filhos. Somente pai e mãe podem fazer algo para mudar destinos dos filhos. Mas nós, filhos, não podemos mudar destinos dos nossos pais. Nós não podemos mudar destinos dos nossos companheiros. Nós não podemos mudar destinos dos nossos irmãos. Não podemos mudar destinos dos nossos amigos. Vocês já tentaram mudar destino das pessoas? Não, porque você tem que fazer assim. Não, porque você tem que fazer daquele jeito. Porque você, né? Como que você não está fazendo isso? Gente, te pediu ajuda? Ai, como é difícil, né? Como é difícil a gente não dar opinião, né? E apenas aceitar. Nunca tentei, capaz, nunca tentei, diz a Lidiane. Todos nós tentamos e começa lá pela criança. Criança olha para mamãe e papai e diz: eles não têm um problema. Eu sou. Eu vou cuidar disso. Se mamãe e papai têm um problema, eu cuido. Sabe aquela criança com déficit de atenção lá na sala de aula? O que que isso representa? Por que que a cabeça, o corpo dela tá lá e a cabeça não? A mente não está lá. Porque essa criança está cuidando de algo que acontece dentro do sistema familiar. E isso pode ser dos pais, dos avós, acontecimentos ocultos. Inconscientemente, essa criança está ligada. Essa criança está ligada a acontecimentos.
Então, ela também não tem toda a permissão para estudar, porque ela não pode, não está segura para aprender. Gente, vocês têm alguma pergunta, mandem aqui, tá? Hum. E esse é o meu pai. Hoje, eu posso dizer que ele é a minha força, minha base. Hoje, eu sinto realmente a força do meu pai. E você, sente a força da sua mãe e do seu pai? Independente se estão vivos ou não? Se você não está sentindo a força deles, não está sentindo a vida, algo pode se prender na sua vida hoje. Olha que interessante. Porque é da onde a gente vem. Nossa força vem da nossa raiz. E aqui? Essas são as pessoas que me criaram. Essa é minha avó Assunta e o meu avô Atílio. Eu e a minha irmã. E eu quero que vocês observem o que tem aqui atrás. Será que... Qual é a descendência dessa família? Qual é a descendência dessa família, será? É um porão de italiano, de descendentes de italiano. Aí, se a gente olha para a nossa história, descendentes de italiano, tem muita luta, tem muita batalha, tem muita economia. Meu avô dizia: soldi é mio, dinheiro é meu. Aham. Então, isso também impacta no nosso dia a dia. Quantas histórias transgeracionais estão em nós? Quanto nós passamos para os nossos filhos? E essa é a Ana Luísa. E aí, você não precisa saber tudo. Você só precisa saber dar o próximo passo. Apenas isso. A gente não precisa saber tudo. A gente só precisa saber dar passos. Passos de autoconhecimento. Pessoa inteligente não é a que sabe tudo. Essa é uma frase que eu guardei. Pessoa inteligente é a que sabe onde encontrar. É a que sabe onde buscar. É a que sabe pedir ajuda. Porque aquela criança, tem muitas crianças aí dentro de nós que aprenderam que não pode pedir ajuda, que tem que aguentar firme sozinho. E não é verdade, a gente pode pedir ajuda. A gente pode conversar sobre sentimentos e emoções. A gente pode falar sobre nós. Pode falar dos nossos desafios, das nossas possibilidades. E pode ensinar os nossos filhos também a falar sobre isso. A gente pode ensinar os nossos alunos a falarem sobre isso. Quanto mais leve é, eu vejo que depois de sessões de terapia, no consultório, as pessoas saem felizes, leves. Resolveu tudo? Não, mas pode falar sobre, desde a criança, o adulto idoso, falar sobre os próprios sentimentos, sobre os sonhos, sobre o que quer, sobre suas dores, sobre seus traumas. Perguntas, pessoal?
E nós estamos o tempo todo em mortes de identidades. Vocês já ouviram falar sobre isso? Muito a borbulhar. A Joana de Portugal, né, Joana? Tá conseguindo ficar aqui? Fantástico. Lá já é bem mais tarde, né? Horário. 23 horas, 11 horas da noite. Isso aí, Joana, aguenta firme aí. A outra turma de liderança sistêmica teve também o pessoal de Portugal. Mortes de identidade. Ah, mas a gente precisa aceitar essas mortes de identidades nossas. Quando se inicia um namoro, é uma morte de identidade. Quando se entra numa faculdade, quando se termina um curso, quando se faz uma formatura, quando sai de casa, quando casa, quando separa, quando nasce um filho, quando o filho sai de casa. São mortes de identidades. E muitas pessoas não vivem isso. Não vivem essa transição, essa mudança. E impacta na nossa realidade o tempo todo. Então, nada muda até que você não mudar a forma como você se vê. Quem é você hoje? Eu convido vocês a escreverem ali para vocês. Quem é você hoje? Quem é você hoje? Qual a tua identidade? Qual a tua identidade? Não a tua profissão, a tua identidade. Quem é você? Muitas pessoas não vão conseguir escrever. Sem escrever a profissão, sem escrever sobre as relações. A pedagogia sistêmica foi a resposta que eu encontrei para muitas perguntas que eu tinha relacionadas a mim, ao meu trabalho, e a PNL me auxiliou a essa costura toda. Tem uma live gravada que eu fiz ontem com uma amiga lá de São Paulo, tá no meu Instagram, sobre a PNL na educação dos filhos. Então, qual é a tua identidade real? Nessa busca, essa mulher que está aqui nessa imagem é Mariane Frank. Tem um livro dela em português, que é esse aqui. Você é um de nós. Vou mostrar aqui para vocês. Você é um de nós. E ela trabalha as percepções, soluções sistêmicas para professores, pais e alunos. Até esse livro, ele está todo estudado. Esse livro está todo estudado e gravado, esse estudo. Nós fizemos a leitura e a discussão sobre ele está num grupo fechado de Facebook. Quem quiser também acessar e assistir sobre, está lá, gravado gratuitamente. Quem eu sou? Sem dúvida é a pergunta mais difícil que existe para responder. A resposta não é acessada de forma imediata. Não. Por isso que eu acabei não esperando tudo isso, porque eu só quero implantar a pergunta: quem é você? Qual a sua identidade? Eu sou eu. Uma eterna insatisfeita. Que bom, né? Quando a gente está satisfeita é porque tá tudo bem, tá tudo certo. Então, eu conheci em 2018 a Mariane Frank
Eu fui para Bahia conhecer ela, é uma alemã, e foi a primeira a aplicar a pedagogia sistêmica, a primeira a aplicar as constelações, a visão das constelações dentro da educação, né? Cuidando dos pais, cuidando das escolas, da educação, dos professores, dos alunos na sala de aula, e tem vários estudos que ela fez que está nesse livro. Fantástico. Com o passar do tempo, eu me inscrevi no mestrado no México, em pedagogia sistêmica. A Maria nos coloca aqui: eu sou tudo que vivi até hoje, sempre aprendendo. Nós somos esse todo. E o ano passado, em 2024, eu fui para lá e nós fizemos várias vivências diretamente com a Angélica Alveira. A Angélica Alveira, ela pegou conhecimento junto com Bert Hellinger das constelações e transformou para dentro da educação, colocou para dentro da educação. Então, no planeta é lá que tem mestrado, é lá que se difundiu a pedagogia sistêmica. O que que é pedagogia sistêmica? É esse olhar das constelações para a família e para a escola, essa ponte para uma nova sociedade. Então, por isso o nome que eu trouxe hoje, esse novos caminhos para a educação. Ah, então, foram vivências incríveis, foi um congresso, eu fiquei 15 dias lá, uns dias eu passei, queria conhecer alguns lugares, tipo a universidade, alguns lugares, as pirâmides, e outros dias foram de cursos. Então, tinham 16 países e 50 profissionais considerados top, falando sobre essa visão sistêmica. Inclusive, tinham profissionais do Brasil, tá? Tinha a Ruth Vilela e tinha o Sam Stork, o juiz. Eu já fiz curso com o Sami. São dois brasileiros que estavam lá expondo. Foi muito fantástico esse conhecimento. E aí, hoje, me pediram, não sei se vocês já assistiram aquele documentário Uma Nova Mulher. Quem aqui já assistiu? Aquele documentário não, é uma série que tem duas temporadas. Uma Nova Mulher. Então, é a aplicação das constelações, a visão das constelações. Lá, na segunda temporada, eles falam sobre um livro que se chama Inteligência Transgeracional. Quem auxiliou a fazer essa segunda temporada é essa minha professora, a Angélica Alveira. E o livro que eles falam lá, que ela pede para traduzir, é esse, o livro dela, sobre inteligência transgeracional. Então, me pediram onde estudar um pouquinho mais sobre isso tudo. Eu estou trazendo os dois livros da Mariane Frank e da Angélica Alveira. E tem muitos livros da Angélica, né? Eu trouxe a minha mala com muitos livros. Sim, é maravilhoso, obrigada. Ali você também tem bastante conhecimento. Então, tem esses dois livros e essa base toda vem do Bert Hellinger e a Angélica Alveira nos coloca, ela organiza tudo e dá um nome. Agora, dinâmicas na criação dos filhos. Dinâmicas familiares e a criação dos filhos. Quais são as dinâmicas que vocês sentem? Ah, aqui a Leite colocou gratidão. Netflix. Quais são as dinâmicas que se encontra nas famílias hoje? O que que vocês veem? Qual é o desafio que vocês observam como família
Agora deixem a educação de lado e vamos olhar como nós, como família. Qual é o desafio que é encontrado? Gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho. Vou remover a marcação aqui para que a gente possa se ver, para que eu possa ver todos vocês. Insegurança. Hum. Como família, quais os desafios que vocês observam, que vocês têm? Insegurança em que sentido, Gabi? Vamos olhar para essas dinâmicas que existem aí. Oiê! Oi, Gabi! Eu acredito, assim, uma insegurança no sentido de como mãe, sabe? De que eu percebo, assim, muitas trocas, muitas mães com essa questão, na hora de criar os filhos, né? Muita informação, as coisas mudaram, não são mais como era antes, né? Como impor certas coisas. E daí vem muitas questões, né, já relacionadas à escola também. A criança vem com dificuldade de aprendizagem, daí, meu Deus, será que tem um TDAH, alguma coisa assim? E daí já dá um desespero, assim, de trocas que eu vejo, assim, de mães, uma insegurança de não conseguir realmente se ver como mãe e dentro da família, sabe? De olhar para o filho e dizer, não, tá tudo certo, é uma questão externa, é algo dentro de casa. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Aham. Isso que você tem uma frase que você falou agora que me chamou a atenção. Se ver como mãe, tá? Nós estamos vivendo numa era em que a mulher foi para o mercado de trabalho com tudo. E aí não tem tempo para maternar. E esse não ter tempo para maternar está terceirizando os filhos. Né? Em muitos momentos é necessário terceirizar. E aí vem uma questão que muitas mães em consultório que eu atendo mostram, vem a culpa. Eu não sei se estou fazendo certo. Eu não sei se é assim. Não tenho todo o tempo. Culpa se o lanche não fez o bolo lá pro lanche. Culpa se não teve o tempo para brincar. Culpa essa ausência emocional. Tenho relatos de mães que observaram que a criança ficava feliz quando chegava o presente, não quando a mãe chegava em casa, né? Quando o pai chegava. Então, nós estamos vivendo uma era em que as famílias precisam ser cuidadas. Eu fiz o ano passado outro com o Bruce Lipton, uma formação que é o autor da Biologia da Crença, e ele colocou muito o quanto é necessário cuidar das mães. Olha a frase escute a frase que ele deixou lá. O futuro da humanidade depende das mães. Forte, né? Então, como que a gente pode se cuidar como mãe e como que a gente pode cuidar das outras mães através dessa visão sistêmica? Vou ler o que vocês colocaram aqui. As redes sociais. Mães sobrecarregadas, cansadas, querendo dar conta de tudo. Muito, muito. Eu amo ser mãe, mas não quero largar minha carreira. Sim, super acolho. Ausência emocional. Na ausência emocional, para onde as crianças estão indo hoje? Para as telas.
Suprem com presentes e trocas, deixando os filhos por muito tempo no telefone para poder fazer os seus afazeres. E muitas vezes para descansarem, tá? Muitas vezes precisam descansar e é uma chupeta. Ou preciso trabalhar, eu preciso deixar nas telas, né? Mas que limite eu faço? Que limite eu posso organizar? Já vivi momentos na escola em que a mãe me pedia o que ela deveria fazer com a criança, pois não se sentia segura de tomar a melhor decisão para a filha. Sim, precisamos cuidar dos pais. Pedagogia sistêmica é essa ponte. E às vezes essa mãe só precisa de um abraço. Ela está tão sobrecarregada que essa mãe só precisa de um abraço. Olha, mãezinha, vem cá, quero te dar um abraço. Como prof, eu não posso te dizer o que você deve fazer, mas eu estou aqui para te acolher. Você, como mãe, é adulta, você pode. E às vezes essa mãe só precisa de um abraço, e essa criança, às vezes, o filho dessa. Ele está apresentando situações em que a mãe precisa de um abraço. Olha o quanto profundo é isso, né, gente? É muito mais do que a gente para pensar. Ah, aceitar que somos mães e pais imperfeitos, sentir que se tem presença plena com os filhos, valorização da presença como presente, lidar com a imprevisibilidade da reação dos filhos, lidar com a neurodiversidade, conciliar carreira e maternidade. Maria, percebi que na escola eu fico mais tempo com as mães do que com os filhos. Eu não abro mão de dar um abraço nelas. Elas estranham. Quem é que abraça elas como mãe, olhando através com esse olhar? As primeiras turmas de pedagogia sistêmica foram voltadas a professores. A terceira turma eu canalizei que seriam para gestores e a turma do ano passado foram muitos gestores escolares. Depois foi feito uma de lideranças, aprofundando. E essa turma que está surgindo aí é um olhar para as famílias. Eu canalizei que ela deve ser voltada para as famílias. Então, é um olhar diferente. Nós precisamos estudar as famílias, nós precisamos cuidar das famílias. Nós precisamos aprender a conduzir a nossa família, o nosso eu. E se você é professor, precisa também, como a gente colocou ali, às vezes essa mãe só precisa de um abraço. A Maria colocou também. Como auxiliar essas famílias? Como olhar para essas crianças? Como olhar para essas mães, para esses pais? Em muitas constelações que a gente faz, aparece o pai distante e a mãe que vai para a escola. É a mãe que busca o boletim, é a mãe que liga, é a mãe que quer saber, é a mãe que cuida do tema. Observem que existem vários pontos. E nenhum é melhor ou pior, é apenas diferente. Simone, Hum, eu posso fazer um comentário sobre essa mãe? claro. Posso trazer? Eu me lembro que na época a menina vinha todos os dias dormindo para a escola, né? E aquilo me incomodava, a criança dormindo num sono pesado, com 23 crianças gritando dentro da sala de aula e ela dormia, literalmente de pé. E a gente chamou a mãe e a mãe era sozinha, separada, tinha 2 filhas e vivia com a avó, a mãe dela, no caso.
Ela precisava sair de tarde e de noite para trabalhar, então de manhã as meninas, de manhã e tarde elas iam para a escola, e aí a gente chamou a mãe para conversar. E várias vezes que a mãe tentou se desligar dela, a mãe dizia que ia se matar, enfim, era todo um contexto ali, porque eu como pro, eu não sabia o que eu fazia, se eu tentava um caminho para a menina vir acordada para a escola, se eu tentava ajudar a mãe, era um quebra-cabeça gigantesco ali, sabe? Essa necessidade da mãe, eu percebi que ela precisa de um rumo, ela não sabia mais o que fazer, como filha, como mãe, como mulher sozinha, como pessoa que precisava estar, e as filhas, então era bem complicado, mas foi tudo resolvido. Gratidão por nos colocar isso. Perguntas, pessoal? Fomos profundo hoje, né? Muito profundo. Então, essas dinâmicas que aparecem aqui, vou ler elas novamente. Vamos pensar na dinâmica redes sociais. É necessário sabermos que existe isso. Hoje não podemos mais deixar nossos filhos dentro de uma bolha, como mãe. Mas também cabe a nós limitar e ver o que eles estão fazendo. Mas como orientar, às vezes, as mães a fazer isso? Muitas crianças vão chegar na escola cansadas, com sono. Por quê? Se ficou na tela há muito tempo, a mente vai estar cansada. Existem programas para bloquear, existe orientação e existe um destino também. Existe como reprogramar isso tudo, também na mente da criança, através da PNL, através de alguns exercícios, né? Porque é necessário fazer trocas. Trocas. Ok, tu ficou até agora com isso, e o que a gente vai fazer agora? Fazer trocas divertidas. E também fazer trocas de responsabilidade. Porque não é porque é pequeno que não tem responsabilidade. Vai deixar para ensinar quando? Agora, não é só a criança, tá? Que estão nas telas, né? Vão nos restaurantes e observe. Não é só as crianças. Vão em praças. Passe no domingo, passe às vezes no domingo e observa a praça. Várias pessoas nos celulares. Então, nós estamos falando de uma consciência coletiva na sociedade. Precisamos sim trabalhar isso na escola, como consciência. Precisamos trabalhar sim isso com as famílias, como consciência. Como que uma criança aprende? Não é dizendo, ó, agora você desliga o celular, tá? Agora você não vai sentar na mesa comer com o celular. Tem criança que não come sem o celular, gente. Eu atendo muitas famílias. Tem criança que não come sem o celular. Tem criança que já aprendeu a fazer chantagem. E os pais vão ceder. Mas quem é o adulto, quem é a criança? Adulto é responsável. Ah, vai fazer birra, vai chorar, vai gritar? Pode chorar e gritar, não tem problema. Vamos mudar o foco? Ah, se não
Não tenha medo de frustrar o seu filho. Ah, vai gerar um trauma? Sim, quantos traumas você teve e sobreviveu? E é um trauma pensando no longo prazo, é um trauma realmente ou uma forma de cuidar? O que que é trauma? Ah, hoje nada se pode, nada tem que se cuidar tudo. Não, as crianças precisam continuar recebendo não, gente. Cabe a nós, pais, frustrar. Senão a vida vai frustrar e eles não vão saber lidar, eles vão cair nas drogas, eles vão fazer um monte de coisa. Não sabem lidar com frustrações, vão se matar, vão ficar depressivos, vão se cortar. Cabe a nós frustrar também. A nossa função também. Uhum. Eu levei para a escola muito mais do que o curso, mais do que o curso de pós-graduação. É, a pedagogia sistêmica te traz essa visão ampliada, né? Muito ampliada. Te dá um lugar, te dá leveza, te dá tranquilidade, te dá consciência. E não só para a sala de aula, dá para as famílias, dá para o consultório. Quando na escola todos os casos de crianças com pré-diagnóstico tipo autismo, hiperatividade, entre outros, caem para gente. O que será que isso quer me mostrar? Há 5 anos que isso se repete. E vai aumentar cada vez mais, tá? A tendência é aumentar mais e mais e mais. E sabe esses diagnósticos? O que que a pedagogia sistêmica diz? Cuida da mamãe. Mamãe está bem? A resistência que às vezes você encontra lá no autista é a resistência da mamãe, é a resistência do prof. As mães precisam ser cuidadas. Isso tudo tá na pedagogia sistêmica. Perguntas? Mas, nossa, como o tempo passa, né? Rápido. E eu nem cheguei na metade de toda a aula aqui. Mas a gente vai continuar na próxima semana. Na próxima semana. Quarta-feira, desculpa. Então, essas dinâmicas que acontecem, dinâmicas de. Vamos imaginar aqui, ó, uma outra dinâmica que hoje é muito normal. Famílias reconstituídas. Famílias reconstituídas. Separações. Dinâmicas de crianças que são criadas pelos avós. Todas essas dinâmicas, elas vão para a escola. Tudo que está aqui na família vai para dentro da sala de aula. Ah, tem aqui mais uma perguntinha. Síndrome de Down. Síndrome de Down está ligado a violências no sistema familiar, tá? Não vai mudar a síndrome, né? Mas a consciência, sim, é possível. Está ligado à violência, às vezes não é na geração, né, dos pais, às vezes é as avós. Muitas vezes está ligado a até militares no sistema familiar. É um olhar diferente. São possibilidades, não são verdades. A dislexia, a disgrafia, a descalculia. O TOD. Quanta criança com diagnóstico, né?
Quanto diagnóstico aí? E aí, o que que acontece? O diagnóstico é para quem? É aquele adesivo grudadinho, né? Não sou contra. O diagnóstico é interessante porque você pode buscar muitas alternativas, muitas saídas, muitas ajudas. Só que não fica preso no diagnóstico. Não é um rótulo que você coloca numa garrafinha. Hoje está normal essa quantidade de rótulos. Mas o que é feito? Como é cuidado? O que tem atrás de cada situação? TDAH? O TDAH está muito ligado à atenção não presente, né? Então, geralmente tem alguém no sistema familiar que está em perigo, tá? Ou algo que aconteceu no sistema familiar, ou digamos assim, meus pais brigam em casa. Meu corpo está aqui na sala de aula, mas a minha mente está lá. Eu preciso salvar minha mãe, preciso salvar meu pai. Alguém está em perigo. Meu irmão. Então, o TDAH está muito ligado a um amor cego. Um amor cego a algo que está acontecendo lá dentro do próprio sistema familiar. E no curso de pedagogia sistêmica a gente faz uma parte de desenho sistêmico. A criança é fácil você detectar as histórias através do desenho. A cor, a posição, o traço, tudo, tudo está comunicando. Ela vai te contar. Ela vai te contar o que acontece. Quem aqui já fez pedagogia sistêmica sabe, né, do desenho sistêmico. E do que é descoberto através disso, né? Como professor, muitas coisas eu não posso fazer, mas eu posso olhar diferente para aquela criança. Como mãe, eu posso agir, eu posso mudar. Desenho sistema é maravilhoso, Roberta. Eu fiz o curso de desenho sistêmico. Aí você tem muitas ferramentas. Estou curiosa. Então, nós temos muitas dinâmicas familiares. Eu vou pedir para a Priscila passar aqui no grupo, Pri. Esqueci. Coloca a ficha o formulário, por favor. Só para a gente certificar quem ficou aqui na aula, tá? Pode colocar aqui no bate-papo. E aí vocês preenchem com o nome, só para a gente saber que vocês estiveram nessa aula, para que a gente possa certificar depois. Essas 3 aulas nós enviaremos certificado. E aí, quando vocês preenchem, nós temos um nome lá para a gente enviar, tá? Mais um pouquinho. Então, a gente estuda um pouquinho de tudo, mas não aprofunda, né? Isso eu vou deixar para o próximo. Então, aqui no bate-papo está o formulário para a gente saber quem esteve aqui para certificar. Então, a pedagogia sistêmica é essa pedagogia de pontes. A gente cria ponte entre a escola e a família. Qual o lugar da família? Qual o lugar da escola? Qual o lugar do professor? Qual o lugar da mãe? O que que acontece quando o professor assume o lugar da mãe? O que que acontece quando a mãe deixa para o professor o lugar dela? A criança fica perdida. E aí acontecem os problemas de aprendizagem, acontecem os problemas de comportamento. Temos um microfone aberto. Então, a pedagogia de pontes é a pedagogia sistêmica. E para fazer esse cruzamento, tem a PNL junto.
O que que é a responsabilidade da escola, o que é da família? Nós vamos discutir isso quarta-feira. Qual a posição de cada um? Então, como a gente pode criar parceria entre esses dois mundos? Dois mundos. Porque a dificuldade não é conseguir, é clarear o que a gente quer. Porque a gente vive tão automaticamente. Vocês percebem como a gente vive automaticamente? E esse automático simplesmente passa o dia, passa a semana, passa o mês e passa o ano. Mas que clareza eu quero? Como aplicar isso tudo na minha vida? Como buscar lá dentro de mim todas essas informações? Então, convido vocês para a próxima quarta-feira. Amanhã tem análise transacional. Amanhã inicia a segunda turma da análise 2. Vi que tem alguém aqui da análise que já está inscrito lá. E quarta-feira nós temos as constelações educacionais. Então venham preparados, venham com situações que a gente vai trabalhar muitos movimentos quarta-feira, aplicando essa visão sistêmica dentro da escola, porque a gente pode levar o terapêutico para dentro do pedagógico. Até então era não, mas através desse olhar com a PNL, você põe o pedagógico, põe dentro do pedagógico o terapêutico, brincando. E eu tenho aqui um convite muito especial para vocês, tá? Quem está nessas aulas e quiser fazer a formação completa de pedagogia sistêmica, tem 30% de desconto no valor total, tanto parcelado quanto à vista. Tá? 30%. Então, nunca visto na história desse curso. Porque a gente pode fazer a diferença onde a gente está. Então, quem quiser, essa semana, durante essas aulas, chama a Priscila, tá? E se inscreve. E quem já fez o curso de Pedagogia Sistêmica já recebeu um convite um pouquinho diferente, né? Então, bora lá. Bora lá fazer a diferença onde a gente está. Bora lá fazer diferente. Bora lá curar, nos curar. Bora lá fazer essa vida melhor. Porque a gente vive pouco. Vamos viver bem, né? Vamos saber conduzir, vamos criar caminhos, vamos fazer diferente. E quarta-feira convide mais pessoas para estar aqui. Estarmos juntos, numa mesma egrégora, no mesmo conhecimento. Quem puder abrir a sua câmera para a gente fazer uma fotinho. Sei que alguns já fugiram daqui. Vamos fazer uma fotinho. Ah, que lindos. Não tem problema se vocês estão de pijama, tá? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Quem já consegue estar de pijama esse horário, tá ótimo. Né? Vamos lá fazer foto aqui. Ai, que lindos. Ai, que turma linda. Deixa eu abrir mais uma mesa aqui. Aí. Se ficar uma palavra para representar essa noite, que palavra seria? Uma palavra que ficou essa noite. Qual seria? Escreve aqui no chat. Gratidão. Força, gratidão. Esperança, apoio, aprender, recomeço. Gratidão, aprendizado, conhecimento. Olhar, renovação. Então, para a gente descansar e levar para o nosso sono
Eu convido vocês a escutarem essa música, que dentro dessa música tem a oração de São Francisco, que aonde a gente for, a gente possa ser luz. Feche seus olhos, sinta seu corpo. E permita nesse momento deixar que todo esse aprendizado entre em cada célula do seu corpo e trazendo um novo olhar, trazendo um novo momento, trazendo permissão para ver além do ser humano, para ver além do que você vê em você mesmo, para poder acolher toda a sua história até hoje, dizer sim, aconteceu. E a partir de agora, tomar as rédeas da sua história, tomar o seu caminho. Inspira profundamente e se dê um abraço de gratidão, de amorosidade, de cuidado. Primeiro eu me amo, para depois amar meu filho, meus alunos, amar quem vem. Primeiro eu me amo, assim eu posso amar o outro. Primeiro eu me amo, eu me cuido, para depois amar e cuidar o outro. Inspira e solta. Que a noite seja abençoada para cada um. E encontro vocês quarta-feira, no mesmo horário, às 7. Quarta-feira é das 7 às 9 e quinta-feira é das 7 às 10. Quinta-feira são exercícios de PNL voltado à aprendizagem. Então, se prepare. Amei estar aqui com vocês. Bom descanso. Até quarta. Aprendizado maravilhosa, bom descanso. Amei estar aqui com vocês. Até mais.